Queridos irmãos, o Evangelho nos mostra Jesus curando um cego mendigo que estava à beira do caminho. Este cego mendigo representa todos nós, porque para as coisas sobrenaturais, nós somos exatamente como as topeiras. Nós não enxergamos acima da terra. Nós somos feridos de uma cegueira natural para as coisas sobrenaturais. E somente Jesus, quando passa pelo caminho e quando nós ouvimos falar dele, é que pode, com o seu poder, infundir em nós a luz da fé, curando-nos dessa cegueira e fazendo-nos enxergar todas as coisas na perspectiva sobrenatural. A contemplação é a nossa meta. Mas as Sagradas Escrituras nos ensinam a contemplar através das coisas visíveis a causa de todas elas, que é Deus, e então contemplar Deus em si mesmo, tal como revelado por nosso Senhor, ou seja, contemplarmos a Santíssima Trindade e a unidade da substância divina. Nós estamos caminhando rumo à festa da Santíssima Trindade, que será no próximo domingo. Mas a primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico, diz: vou recordar as obras do Senhor, vou descrever aquilo que vi. Portanto, o autor sagrado começa pela contemplação das obras a fim de chegar ao agente, aquele que as criou. Diz ele: pelas palavras do Senhor foram feitas as suas obras. Essa primeira frase já é carregada de uma intensidade muito grande. Pela palavra do Senhor foram feitas as suas obras. Como diz o autor da carta aos Hebreus, as coisas visíveis procedem das invisíveis. Tudo foi feito por Ele, pelo Verbo. E sem Ele, nada se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, todas as coisas foram produzidas pelo Verbo que eternamente Deus diz de si mesmo. Por essa palavra que Deus diz de si e para si. De tal modo que, através dessa palavra, Ele criou todas as coisas e elas passaram a existir para Ele mediante a sua palavra, o seu Verbo eterno. Se nós crêssemos nisso, nada do que é visível nos afligiria. Por quê? Tudo é resultado da palavra. Nós creríamos na palavra, nós diríamos a palavra, nós confessaríamos a palavra, nós glorificaríamos a palavra, ao invés de dizermos o que os nossos olhos estão enxergando naturalmente. Naturalmente, os nossos olhos podem enxergar enfermidade, mas a palavra pode produzir cura.
Os nossos olhos naturais podem enxergar miséria, mas a palavra pode produzir providência. Os nossos olhos naturais podem enxergar falta de perspectiva, mas a palavra pode produzir intervenção, mudança. Porque tudo foi produzido pela sua palavra, e de acordo com a sua vontade, isto é, o seu espírito, realizou-se o seu julgamento. Jesus diz que o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Porque Ele é aquele que traz a consciência do pecado e da cruz. Portanto, tudo é julgado por meio da operação do Espírito. É Ele que traz o peso de tudo aquilo que Jesus fez e continua fazendo. O sol brilhante contempla todas as coisas, e a obra do Senhor está cheia da sua glória. Ou seja, no brilho do sol, o autor sagrado vê o reflexo da glória de Deus. Nada pode se ocultar da glória do Senhor. Assim como a criação inteira está exposta ao sol. Os salmos dizem que o Senhor é como um sol, é um escudo para aqueles que dele se aproximam. Ele brilha sobre nós o seu rosto, diz o livro de Números. Na bênção aarônica, ele faz resplandecer sobre nós o seu olhar. Ou seja, nós estamos sendo vistos por ele a cada instante. Não há, segundo diz os Salmos, nenhuma fibra do nosso ser que ele ignora. Por isso, ele diz: os santos do Senhor não são capazes de descrever todas as suas maravilhas. O Senhor Todo-Poderoso as confirmou para que tudo continuasse firme para a sua glória. Não há ciência que possa conhecer sequer as profundidades do nosso próprio ser. Quem conhecerá a imensidão do universo? Quando nós vemos que o universo é todo ordenado, cada estrela tem a sua corte de planetas, e cada planeta tem a sua corte de satélites, todos eles desiguais. Quem compreenderá o porquê de tudo isso? Quem terá produzido colossos tão grandes como esses? Mas quando nós descemos ao microcosmos, assim como existem milhões de estrelas, nós estamos compostos por milhões e milhões de células. Quem poderá vê-las todas se comportando e interagindo e conhecer a sua intimidade? Nós não podemos conhecer as profundidades dos mares, que até hoje para nós, nas suas profundezas mais longínquas, são desconhecidas. Assim como as distâncias mais abismais dos céus não podem ser prescrutadas para nós. Quão ignorante é a nossa ciência. No entanto, diz o autor, ele sonda o abismo e o coração e penetra em todas as suas astúcias. Que analogia esplêndida, porque assim como os abismos dos mares, ou as alturas dos céus imensos, são invadidas pela sua presença, o coração do homem, que tem tantos mistérios,
é flagrado continuamente pelo seu olhar. Quem poderá penetrar na intenção de outrem? Quem poderá conhecer os seus segredos mais ocultos ou penetrar nas suas memórias mais inalcançáveis? O Altíssimo possui toda a ciência e fixa o olhar nos sinais dos tempos. Ele manifesta o passado e o futuro e revela as coisas ocultas. Porque ele é eterno. Para ele, o passado e o futuro são um único ato. E, portanto, só ele pode revelar efetivamente o que os tempos significam. Como são insensatos aqueles que pensam entender para onde caminha a história e querem prescrutar os sinais dos tempos a partir dos acontecimentos humanos, quando, na verdade, dizem as Sagradas Escrituras que tudo está sendo levado aos pés do Cordeiro imolado, o qual foi imolado antes da fundação do mundo. Nenhum pensamento lhe escapa, nenhuma palavra lhe fica escondida. Pôs em ordem as maravilhas da sua sabedoria, pois só ele existe antes dos séculos e para sempre. Tudo está carregado de sentido. Tudo está penetrado pela sua palavra sapientíssima. Entre os minerais, existem os gases nobres que não se misturam com os inferiores. Entre os vegetais, existem aqueles que são excelsos, como os grandes cedros, como as flores mais delicadas que nascem nos lugares mais remotos do mundo, e aqueles que nascem em qualquer quintal. Que possuem também a sua beleza, mas que não possuem a mesma nobreza daqueles. Embora seja tão cheio de folhas, um repolho não se compara com uma rosa. E não há mulher no mundo que se enfeitasse com um repolho ao invés de se enfeitar com uma rosa para ir para uma festa. Entre os próprios animais, Deus nos diz tantas coisas. Quando nós pensamos, por exemplo, no leão, que é chamado de rei dos animais, por quê? Não apenas porque ele tem aquela juba gloriosa e porque ele dá rugidos, que são os maiores da floresta, mas, sobretudo, porque ele não enxerga as coisas pequenas. Ele não enxerga as moscas, nem os animais inferiores. Se alguém atirar para um leão um pedaço pequeno de carne, ele vai ignorar, porque ele não vê. Ou seja, Deus nos está ensinando que é uma alma magnânima, que não enxerga mesquinharias, como tantas pessoas que ficam olhando sempre para o que o outro disse, para o que o outro falou, para o que o outro fez, para o que aconteceu na casa do vizinho, por que a tal pessoa se mudou, por que isso e por que aquilo. Ao mesmo tempo, Deus criou animais tão limpos como o arminho, que os bispos antigamente levavam nas suas vestes prelatícias, que é um animal branco, que quando ele vê qualquer sujeira, ele sai correndo na outra direção, para mostrar a pureza da fé e da moral que deve ter um católico, e sobretudo os pastores da igreja. Mas ao mesmo tempo, Deus nos mostrou
através das suas obras, o que é o mal. Por exemplo, através da serpente, que com a sua língua partida é um sinal do pai da mentira, que uma hora diz a verdade, outra hora diz a mentira, mas sempre para ocultar a mentira por trás da verdade, com o seu veneno. Que ao invés de ter um caminho reto, tem um caminho tortuoso. E que apesar de ser viva, é fria, para nos mostrar o que é uma alma em pecado. Está com a vida natural, mas é fria sobrenaturalmente. Ou, por exemplo, um morcego, que é um rato com asas, que é uma coisa contraditória, que mostra o que é a contradição na natureza. Um bicho que vive de cabeça para baixo, que ao mesmo tempo vive do sangue dos outros e troca a noite pelo dia. Ele enxerga na escuridão e é ofuscado pela luz. A natureza nos faz ter repugnância disso. Por quê? Para nós vermos o que é um ser que age contrariamente à natureza, o quanto é horripilante, o quanto se destrói, o quanto se corrompe, o quanto se embrutece. Todas essas lições nos mostram que existe um Deus sapientíssimo por cima de todas as coisas e que estabeleceu a sua palavra no mundo e que depois nos revelou através das Sagradas Escrituras, especialmente através da encarnação do seu Filho. Nada lhe foi acrescentado, nada tirado, ele não precisa de conselheiro algum. Como são desejáveis todas as suas obras, brilhando como centelha que se pode contemplar. Tudo isso vive e permanece sempre, e em todas as circunstâncias tudo lhe obedece. Todas as coisas existem aos pares, uma em frente à outra, e nada fez de incompleto. É impressionante isso. Uma completa a bondade da outra. Cada ser completa o outro no universo. Desde as imensas galáxias até as partículas subatômicas, tudo se encaixa. Há uma ordem magnífica em todo o cosmos que nos faz entender quão grande é a sabedoria de Deus. Quem se fartará de contemplar a sua glória? Somente quem é cego. E quantos cegos há hoje em dia que estão intoxicados pelos meios de comunicação, pelas músicas eletrônicas, pelo mau gosto, pela ciência rasa, pelas coisas tão fúteis que se nos dão e que deixam de ver a glória de Deus refulgindo em toda a terra. Peçamos ao Senhor que nos faça compreender por trás da sabedoria que está em todas as suas obras, que há uma sabedoria superior, à qual nós somos vocacionados, a sua sabedoria eterna, que se encarnou em Jesus Cristo.